Fala pessoal, estamos começando aqui mais um Dream Podcast. Para você que é novo ou nova aqui, eu sou Bruno Leiro, host do Dream Podcast. Hoje estamos iniciando o nosso episódio 10 da regra 10 do livro do Jordan Peterson, Além da Ordem, mais 12 regras para a vida. A regra 10, pessoal, é planeje e se esforce para manter o romance em seu relacionamento. Para você que está chegando agora aqui, perdeu os outros os outros 9 episódios, fica a minha dica aí para vocês assistirem os outros episódios que estão disponíveis no nosso canal no YouTube e no Spotify. No YouTube, galera, a gente tem 2 playlists com todos os canais, todos os episódios de de todo o especial que a gente já fez. Gente, regra 10. Fabi, seguimos nosso especial. Seguimos. Essa é uma regra muito legal. Independente se a pessoa assistiu todos os programas ou não, ela vai conseguir sair daqui com muito conhecimento, sem dúvida, né, Fabi? Sim, é uma regra fácil de entender, porque ele sai, né? Agora parece que ele fecha um ciclo, né? Na regra 9, ele ali fecha o ciclo do amadurecimento, né? Dizendo até aonde a gente pode caminhar. E essa regra aqui, ele inicia um novo trajeto quando a gente está com uma pessoa com a gente, né? Então, ele já acaba aquela jornada que a gente estava vindo sozinho, do autoconhecimento, sozinho, né? De sair de situações de autoengano e tal, das outras regras. E aí ele inicia falando que ele não é um terapeuta de casal, mas, no entanto, assim, os maiores problemas que ele viu os clientes passarem, junto com toda essa trajetória que a gente vem contando aí nos 9 episódios e naqueles 12 do outro livro, o próximo problema são os relacionamentos, né? Então ele se viu assim na obrigação, né? Ele fala muitas vezes é contraproducente falar com apenas um dos membros do casal, do casal, porque se a pessoa é casada, se ela tem um relacionamento, ela acaba levando tudo isso ali para ele, né? E aí ele se achou muito honesto da parte dele colocar isso como sendo uma questão. E ele fala que a primeira coisa que ele faz quando os clientes vão lá, né? Ele inicia aqui contando, né, várias coisas. Então a gente até as primeiras 4, 5 páginas aqui, para quem vai ler, ele vai falando que ele vai convencendo os casais a terem encontros sozinhos para se conhecerem de novo. Então ele fala que no começo os casais ficam arredios, principalmente a pessoa que ele está, né, tratando, que a hora que ele fala, olha, você precisa chamar seu marido para sair, você precisa chamar sua esposa para sair, para vocês dois juntos, e a pessoa pega e fica doida, né? Fala, imagina, não tô te falando que eu tô querendo separar, tô te falando que eu não aguento mais ele, você tá me chamando, você tá me falando que eu tenho que sair com ela, né? Então ele fala que ele fica várias sessões, né, seguindo com a relutância da pessoa, até que então ele chega a uma pergunta que ele fala aqui, né, na página 201, ele fala assim, vocês, a hora que a pessoa consegue, né, fazer o encontro, eles voltam e falam, não, foi péssimo. Ele fala, então, esse era o propósito, né? Ele fala aqui na 271, esse era o plano, né? Vocês ficaram casados por 60 anos, fizeram um pequeno esforço para ter um encontro, já não se estava dando bem, já não estavam se dando bem, então havia uma probabilidade mínima, insignificante, que tivesse algum prazer nisso. Além disso, vocês ainda fizeram, né, não seguiram as minhas sugestões, ficaram irritados, não foram da maneira como eu pedi, então é óbvio, né, que vai dar errado. E que a hora que ele fala isso, as pessoas falam, puxa, é verdade, eu fui armada, né, para esse. Ele fala, então o plano, na verdade, não era vocês se entenderem nesse encontro, era vocês realmente voltarem e dizer para mim, tá vendo? Eu tinha razão, né, ele é um chato, ela é uma insuportável, tal. Aí ele fala, agora então o que eu vou falar para vocês, vocês vão fazer outro encontro, vocês vão fazer outro encontro, nesse encontro então vocês vão falarem a respeito do que eu quero que vocês conversem. E ele fala que ele faz isso várias vezes até eles fazerem 7, 8, 9 encontros. E que na hora que chega no final, né? A maioria não quer separar mais. A maioria já diz para ele que estava com uma visão diferente, que não era aquilo. Ele fala, a recuperação é imensa, né? Então, eu vejo que o que está faltando é o romance dentro do casamento, é o romance dentro do relacionamento. Então, ele vai explicar pra gente o que é esse romance.
Ele fala que muitas vezes a gente tem uma visão de guardar a pessoa numa caixinha, né? A hora que antes da gente perder essa pessoa para essa emoção negativa de que eu não quero mais saber dela, eu não quero mais nada com ela e tudo mais. Ele fala, a gente tem na 273 aqui, ele fala que a gente tem que com cuidado a gente pode evitar guardar o outro em uma caixa do tamanho conveniente, com a punição a postos caso ele ouse emergir, assim como o desprezo pela decorrente previsibilidade que ambos enfrentam. Se tiver sorte, poderá reacender a centelha de quando se sentiram atraídos um pelo outro, de como seria sua vida se fossem melhores do que são. Então ele fala, vocês fazem apostas muito baixas no relacionamento, né? Vocês, quando o relacionamento está em decadência, vocês falam assim, ele não é mais aquilo que eu achei que ele fosse. Mas ele fala, mas quem te disse que você sabia tudo a respeito daquela pessoa? Vocês tinham orar? Vocês trabalharam a estratégia certa para manter o romance durante esse período? Então ele vai falar sobre essas estratégias de manter esse romance. Ele fala, não é uma coisa normal, não é uma coisa natural, não nasce com você. Você não nasce casa e você fala assim, é um chip em você que fala, agora eu tenho que fazer tal coisa, agora eu tenho que conquistá-la disso, agora a nossa frequência de contato íntimo é tal, agora a nossa administração do lar cada um sabe o que vai fazer. Não, isso daí tem que ser sentado, conversado, isso tem que ser exposto para que o romance seja preservado. Ele fala, é óbvio que se a pessoa começar a fazer várias coisas que você não gosta, lembra da névoa lá naquele episódio, aquilo começa a te deixar totalmente sem vontade de estar naquele relacionamento. Então eu vou colocar aqui, né, vou ler aqui na 275, ele fala assim que quando você começa a conhecer a pessoa e a pessoa começa a te conhecer, que é quando você abre a guarda, quando você entra no relacionamento, você está dando um poder enorme para ela, inclusive de te magoar. Então ele fala, essa pessoa, né, pessoas ingênuas têm a ilusão de que todos são bons e que ninguém, em especial alguém amado, seria motivado a causar dor e sofrimento, seja por vingança, consequência de uma cegueira, ou pelo simples prazer de fazê-lo. Mas as pessoas que amadureceram o suficiente para transcender essa ingenuidade aprenderam que pode sim ser magoadas e traídas por si mesmo e pelas outras pessoas. E para se defender contra essa traição, que a ingenuidade é frequentemente substituída pelo cinismo. Lembra, na outra regra, ele começa a falar um pouquinho disso, que ele prefere que as pessoas sejam cínicas do que ingênuas. E aqui ele vai explicar isso. Ele fala que a confiança que você coloca na outra pessoa é um ato de coragem. E que não deve ser um ato de cinismo. Então, além, você, assim, essa pessoa nunca vai me fazer mal, ela me ama, eu nunca ela vai me deixar, nunca vou chorar, nunca. Para aquela pessoa que fala, você acha que ela não vai me fazer mal? Você acha que ela não vai fazer eu chorar? Você acha que ela não vai me deixar? É o cinismo, né? Ele fala, nenhuma dessas duas, desses dois comportamentos é saudável, mas sim aquele que você diz, nossa, ele deve ser pior ou igual a mim, porque o que ele viu em mim que ele se apaixonou? Como que ele se apaixonou por alguém que tem tanto defeito como eu? Então ele não é perfeito mesmo, porque uma pessoa perfeita não ia querer me querer, a não ser que eu esteja vendendo uma coisa muito diferente do que eu sou. Ele fala que o raciocínio é o contrário, que a gente tem que fazer, é tipo, nossa, vamos ser corajosos aqui nós dois pra gente viver uma vida junto, porque eu tenho várias questões aqui, sou metódica, sou ansiosa, tenho vários traumas, tenho toque, sei lá, e nossa, e ele tá aqui comigo, né? Então, meu Deus, ele deve ter coisas aí que também eu vou descobrir, entendeu? Porque uma pessoa perfeita procuraria uma outra pessoa perfeita. Então, se alguém se interessou por você e você percebe que você não é perfeita, então logo essa pessoa também não é perfeita. Eu acho o máximo isso. Nossa, que legal, né? Muito legal, né? Então, existe uma confiança que vem de uma coragem. Eu acho que antes de entrar depois na página 277, que pode ser algo mais polêmico, eu acho que é muito interessante ver aqui, né? Porque ele traz a visão dele ali do dia a dia dele, né? Como psicanalista. Ele é psicanalista? Sim, psicólogo, psicanalista. Psicólogo, ele entra psicanalista. como tudo ali, né? É muito legal ele trazer essa vivência dele, né? E também, né? Colocar ali, às vezes, algumas coisinhas ali da vida dele também. Ele não fala, né? Mas Não. Mas Dá a entender, é muito né? interessante ver assim, porque no começo do livro, né, quando ele fala a importância da família dele, né,
no momento de dificuldade dele, da doença e tudo mais. E aqui, quando, que nem você falou, né? Quando tá o relacionamento não tá indo bem, o De lance, novo. né? O que tá em jogo, né? Você, Uhum. poxa, né? Ele traz essa reflexão, né? É muito bonito ver, assim, como que ele ressignifica e traz um novo olhar, né? Que nem a gente Para falou um no, relacionamento falido, né? igual a gente falou na regra 9, né? Trazer uma nova percepção, né? Isso. Sobre ali o dia a dia, né? Porque todo mundo tem um relacionamento, sabe a dificuldade ali do dia a dia, Do né? dia a dia. Até eu tava vendo o vídeo do casamento que a gente tá fazendo. E nos votos, né, eles falam, porque no dia a dia a gente sabe que não é fácil, não sei o que tem. E é no dia a dia, né, que nem ele fala, né, que essas coisinhas que vai acontecendo, igual ele já fala, né, na outra regra da névoa, do dragão, né, ele enfatiza bem, né, Sim. dessa falta de comunicação, de deixando as coisas, né, e trazendo a importância de sempre deixar A claro, né, verdade, a né? verdade. Ele E que, coloca aqui, ó, no 276, assim, ó, é um negócio arriscado, é o que você falou. Mas a alternativa é a impossibilidade da verdadeira intimidade. Confiar é convidar o que há de melhor em seu cônjuge a se manifestar com você e a sua confiança livremente concedida a ele. Então, ali é um tratado, né, entre duas pessoas que estão. Então, ele fala: o romance requer confiança, e quanto mais profunda a confiança, mais profunda é a possibilidade de romance. Entretanto, a confiança precisa da coragem e da verdade. Sem coragem e sem verdade, você não consegue construir um relacionamento com romance. Você até tem um relacionamento de amizade, você pode ter alguma coisa ali com a pessoa, mas aquele relacionamento íntimo, onde você realmente tem um relacionamento com uma pessoa, de corpo e alma, né? Como a gente costuma dizer aqui no Brasil, ele se passa necessariamente pela coragem e pela verdade. E quanto aos votos, ele fala aí, aqui, Bruno, ó, na 276. Portanto, o voto que torna o casamento capaz de preservar seu componente romântico é, antes de mais nada, a decisão de não mentir para o seu cônjuge. Então, o princípio básico para um casamento que quer honrar os votos do matrimônio é não mentir, né? Você não mentir a respeito de nada. Tudo você trazer como uma questão a ser colocada pelo casal. Então ele fala, isso é importante por quê? Porque a vida é muito difícil para ser encarada sozinho. Se eu contar a verdade ao seu cônjuge e se esforçar para agir de forma que possa contar a verdade sobre como você age, então terá alguém em quem confiar quando o mar ficar turbulento e seu navio ameaçar naufragar. Você vai ter uma pessoa que vai estar com você ali, porque você não traiu a confiança dela, você não contou mentira. Você não vai ter uma pessoa que vai estar amargurada lá na sala, lá no consultório do Jordan Peterson, querendo separar de você. Pelo contrário, você vai ter um parceiro para a vida. Aí aqui ele entra, né, numa questão que muitas pessoas antigas, né, têm um conceito. Eu acho péssimo essa parte do livro aqui dele, não concordo com absolutamente nada do que ele fala aqui. Acho que hoje ele não faria, né, mais essa pontuação aqui relação a uma dupla sexualidade nossa, é horrível aqui, não quero nem comentar esse negócio aqui, porque nada a ver, assim, ele vai por uma linha onde ele quer mostrar o seguinte, que talvez a gente se forme como casal, porque a gente fica numa disputa constante de quem é masculino e quem é feminino, quem tem que ter responsabilidades femininas e quem tem que ter responsabilidades masculinas. Mas aí, ao mesmo tempo, ele vai lá e mostra que antigamente a nossa natureza já vinha pronto isso, a mulher já sabia o que ela tinha que fazer e o homem também tinha que fazer. Então, com o avanço da pílula, né, ele vai falar aqui na 280 ele vai falar, com o avanço da pílula anticoncepcional, com o advento da pílula anticoncepcional, a gente teve que readaptar as funções da mulher e do homem dentro da casa. Então, sim, eu concordo com, né, que teve essa coisa da pílula de você ter que ter essa nova visão, esse novo modo de ver a vida, onde os homens dividem as responsabilidades domésticas com a mulher. Mas também tem aqui uma parte onde ele fala, e eu também acho que aqui vai um pouco da confusão que ele fazia quando ele não era cristão, que ele fala aqui, por exemplo, assim, ó, em nossa natureza, na 280, há um anseio inevitável pela completude que outra pessoa é capaz de nos fornecer. Caso contrário, haverá uma sensação de que você está perdendo alguma coisa e que somente a união romântica fornecerá o que falta.
Se está sozinho, é inevitavelmente assimétrico. E isso geralmente não é o melhor. Na instituição conjugal, há uma utilidade irrealizada sobre a qual nos tornamos cínicos. Então, aqui eu acho que há uma descrença dele, até pela visão que ele tinha antes de vida, de que o casal, ele mesmo consegue se acertar se ele estiver debaixo dos fundamentos mesmo do cristianismo, debaixo das bênçãos de Deus como casal, o casal consegue se encontrar qual é o papel do homem, qual é o papel da mulher, sem que haja cinismo. Você vê esses casais que realmente têm uma vida de estar na igreja, de estar perto de padres, de pastores. É muito simples para eles entenderem qual é o papel de cada um dentro da situação, dentro do casal, dentro do casamento. Eles têm pouquíssimas questões com relação a isso. Então, isso é uma coisa que veio com a modernidade, né, Bruno? Assim, ele fala que você quer mesmo continuar se perguntando pro resto da vida se você já achou a pessoa certa. Existe 7 bilhões de pessoas no mundo, no mínimo vai ter 100 mil para você, né? Você vai testar todas essas pessoas? Você vai mesmo procurar alguém que se encaixa dentro de padrões que você acha que devem ser necessários para um homem? Agora, eu já vi um monte de mulher falando, eu não gosto de homem que não faz tal coisa em casa. E eu fico pensando, nossa, mas será que não dava para conversar e explicar que talvez não é uma coisa que gosta? Não, já quer que a pessoa venha pronto. Ele fala, então nunca vai construir um romance num relacionamento desse, né? Não, isso não vai acontecer. E aí ele vai falar que isso entra em relacionamentos de tirânicos e escravidão. Entra em relacionamentos onde há a tirania e a escravidão. Que ele está na 286 aqui. Ele fala, da, dessa situação, nada sai bom daí. O que sai bom para um casal é eles negociarem, né? Essa situação de não é ela ser a tirânica falando eu não fico com você porque você não faz tudo aquilo que eu quero, e nem ele se sujeitar a fazer o que ela quer porque ela quer. Não é o tiranismo e a servidão. É a negociação. É sentar para conversar e aí você então vai ter a primeira conquista, que é o que ele fala no 287. Se você fizer isso, negociar, sentar e negociar aquilo que você precisa negociar, você vai ter um casamento sólido. Existe um casamento ali. A segunda conquista, que é a que vem depois que você tem esse casamento sólido, é você ter filhos. Ou se você não tem filhos biológicos, você ter uma extensão da sua casa como família. Então, ou você recebe muitos amigos, e você cuida dos sobrinhos, e você cuida, né, das pessoas que tem ali perto de você que precisam de uma certa. Você percebe que precisam ali conviver em família. Você abre esse relacionamento que é sólido para que as pessoas entrem nesse relacionamento. E aí ele fala que tem o problema aqui. 2 problemas acontecem aqui nesse passo aí, do primeiro para o segundo passo, aqui na 288. As mulheres podem se iludir com a carreira, né, e ficar casada por muito tempo. Ele fala, eu não gostaria de que vocês soubessem o que é uma mulher de 29, 35 ou 40 anos tentando engravidar porque descobriu que não consegue mais ser mãe. Vocês não sabem a dor que é isso. Então, elas se perdem nesse processo de casamento sólido. Então, o casamento está tão bem formado, está tão bem feito, então que não cabe um filho agora. E aí, na hora que resolvem ter o filho, aí não acontece mais. Ele fala que isso é realmente um problema. A carreira também entra nessa situação, né? Porque às vezes pode ser que essa mulher não quis ter o filho por causa da carreira, e pode ser porque realmente ela não quis ser, né? Ela estava com outros planos. Isso também é uma questão que pode atrapalhar essa ida para o segundo passo, a segunda conquista, e a traição, né? Ele fala que aí também acontecem as situações de traição. Da maioria das pessoas que traem, elas estão procurando um romance, né? As pessoas, elas estão querendo um passo a mais desse relacionamento que tá sólido por enquanto. Ele fala que a gente acha, né, que muitas pessoas às vezes traem porque estão sozinhas, né, não estão num bom momento no casamento, mas que não é bem isso, não. Ele fala que o que ele percebe é que falta o romance mesmo. E aí ele vai falar, aqui ele rasga o verbo para essas pessoas, né? Ele fala: você divide a vida com alguém com quem tem um caso, desfruta apenas da sobremesa, pelo menos no começo, e tudo que você precisa é tirar o chantilly e devorá-lo. É isso, você se vê nas melhores condições possíveis, com nada além de sexo em suas mentes e nada mais interferindo em suas vidas. Assim que isso se torna um relacionamento que tem alguma permanência, uma grande parte desse caso todo aí se transforma no que te incomoda no seu casamento.
Um caso não ajuda e as pessoas acabam terrivelmente feridas, em especial os filhos. E é a eles que você deve lealdade primordial. Então ele fala, a hora que você sai do casamento para ter um caso, você tá pegando uma pessoa que tá numa prateleira e tá deixando para trás uma pessoa que tá na lida com você. A hora que você tira essa pessoa da prateleira, ela vai vir para sua vida e ela você vai ter que colocar ela na lida com você. Ela vai fazer parte da sua agenda, ela vai fazer parte de um monte de coisa. E aí eu lamento te informar que você vai começar a ter os problemas com ela que você tinha com a pessoa que você estava. A não ser que você estava em algum relacionamento com uma pessoa criminosa, alcoólatra, sádico, alguém que realmente você precisa escapar. Ele fala, você precisa escapar dessa pessoa tóxica e não usar um alçapão. Fala que a diferença entre você ter um caso com uma pessoa e querer sair do relacionamento é você escapar desse lugar e você se enfiar no alçapão. Então, quando as pessoas se enfiam no alçapão é porque o relacionamento, ele acredita que então não é tão tóxico assim. Se eu tô traindo, não tô escapando, então não é... Ele é bem... Ele fica bem bravo aqui, viu, Bruno, com essa parte aqui da traição, porque ele não aceita. Ele fala que isso daí é uma traição da confiança, da coragem que a pessoa teve e depositou em você, né? De tudo aquilo que a verdade, a mentira. Ele fala que isso daí é um dos maiores motivos que ele vê que a pessoa que traiu tem um sério problema de caráter. Assim, é muito, muito forte, né? Porque ele vem trazendo pra gente todas as formas possíveis, né? Uhum. Pra ver, né? Ter a resolução, a pessoa se encontrar e também mostrando que dentro do relacionamento tem que ter todos esses acordos, essas negociações. Sim, Então, tipo, tem todas as ferramentas possíveis, né? sim. E é até interessante que esse caso, né, que ele pautou ali, de, entre aspas, forçar as pessoas a voltarem a ter os encontros, às vezes elas voltarem a reviver aquele momento lá do começo do Isso. relacionamento. Então, que é o que ele fala, né? O difícil, né? É o dia a dia, é a luta, e construir a família, né? Então tem, que nem ele falou da fase, né? Do próximo passo. Uhum. Tudo vai construindo, A né? conquista, né? É, Aí ele fala que a terceira conquista, na página 292, a terceira conquista é quando você tem os filhos, você traz a paz para dentro desse relacionamento. Então, eu tenho um relacionamento sólido, eu consegui trazer os filhos ou essas pessoas para dentro da minha vida e trouxe a paz. Então, esse relacionamento funciona harmonicamente. E ele fala, aí você vai ter uma quarta, né, uma quarta conquista, que é isso produzir bens. É o patrimônio da família, é a carreira do filho, a carreira da mulher, é a carreira dele. Isso tudo funciona de uma tal maneira, vocês são. Aí eu achei eu falei, gente, quando eu li isso daqui, eu li pro Les, a gente leu várias vezes. É uma empresa familiar, literalmente. É uma empresa familiar. Igual essas empresas familiares que a gente vê aí fora, é uma empresa familiar. E como uma empresa familiar de sucesso, que você está ali lutando para dar certo, precisa de uma administração. Então ele fala, então a gente vai ter que voltar a determinar papéis, né? Quem que vai cuidar disso? É o gerente financeiro, é o gerente administrativo, é o gerente de logística? Quem que vai buscar quem? Quem que vai trazer tal coisa? Quem vai arrumar a cama? Quem vai fazer quem vai fazer comida? Quem vai tomar conta do cachorro? Quem vai tomar conta? Quem vai fazer? Precisa delegar, isso precisa ser, isso daí não vem, a pessoa, você não coloca eu fiquei pensando, é verdade, você não coloca uma pessoa dentro de uma empresa e você fala assim, ó, vai vendo aí que você vai perceber o que você tem que fazer. Né? Não, você tem uma função ali. E ele fala que a família é uma instituição. E depois você vai lá ver, né? Como que os intelectuais e próprio Deus ali estabeleceu a família é uma instituição. Né? Então, assim, como uma instituição, ela precisa de uma administração, de uma organização. Então, ele vai falar que a gente vai ter, ó, 295, ó, a administração adequada de uma casa abarca infinitos detalhes. Um problema tão complexo quanto administrar uma empresa, com a dificuldade adicional que tentar fazê-lo junto com um membro da família. E grande parte das tarefas precisa ser repetida todos os dias, afinal, sua vida é composta, sobretudo, de ações que se repetem rotineiramente. Ou você negocia a responsabilidade sobre cada um desses deveres, ou entra no jogo de empurrar com a barriga para sempre, enquanto enfrenta uma batalha não verbal, com teimosia, silêncio, tentativas indiferentes de cooperação. Isso não ajudará em nada a sua situação romântica. Dessa forma, é de crucial importância fundamentar a parte da administração doméstica em terreno firme. Então, vamos então fazer a governança corporativa ali, ele fala.
Quem enche a máquina de lavar a roupa? Quem lava a louça? Com que rapidez os pratos devem ser tirados da mesa após a refeição? Quais pratos serão usados? O que vamos comer? Gente, eu comecei a dar gargalhada com isso. Eu falava, meu Deus, é isso? Às vezes o Leslie pegava, tipo, uns pratinhos que eu tinha da Boêmia, Pilsen, pra gente tomar café da manhã. Eu falava, não, posso tomar café da manhã olhando para um pratinho escrito Boêmia Pilsen, meu Deus do céu. Eu quero olhar para o café da manhã olhando para um pratinho que tem florzinha, tem ali. Por que você pegou esse? Então, é um estrezinho bobo, mas que, meu, é isso, entendeu? Eu falava, é exatamente isso, assim, né? Pôs a máquina, encheu a máquina de lavar a louça e depois você vai ver, tá tudo lá dentro. Você não ligou? Não, sabia, você não falou. Não, mas não viu que tava sujo? É umas coisinhas que, assim, agora a gente foi, né, te vem fazendo muito isso. Quem faz o quê? E aí ele fala, o que vai gerar disso tudo? Transformar em paz, na paz no seu objetivo. Então, aquela paz que você constrói lá no terceiro passo, lá que você então faz, né? Ela vem dessa administração, entende? Então, ele vai lá mostrar quais os quatro, né? As quatro conquistas de um relacionamento que tem um romance. E ele vem dizer, ó, a paz você vai conseguir com uma comunicação pura e prática, tendo com seu marido, estabelecendo quem faz o quê todo. Quem faz o quê? Ele fala e propõe o seguinte: 90 minutos, ele fala até isso, 90 minutos por semana. Você tem que conversar 90 minutos. Pode ser 15 minutos por dia, não precisa ser 90 minutos de uma vez. 15 minutos por dia vocês vão sentar e vão conversar sobre as coisas assim, ó, o cachorro, a casa, a funcionário, tudo. Vai conversar. Por quê? Isso vai fazer com que as rotinas diárias sejam corrigidas. Quando as rotinas diárias são corrigidas, você vai ter um comportamento melhor de todo mundo dentro da casa. Então, você é aquela pessoa que chega à noite e seu filho está ali no telefone e nem olha para sua cara. Se isso te deixa triste, você tem que falar isso nesses 15 minutos. Ó, quando eu chego, vocês estão tudo na internet, vocês nem ligam para mim. Né? A mãe, a hora que se sente sobrecarregada, vai lá e fala: ó, gente, vocês estão muito folgados, estão deixando as coisas muito para mim. Isso vai fazer com que. Ele fala assim: há coisas que vocês fazem juntos que são muito cotidianas, que se repetem todos os dias, mas elas representam a sua vida inteira. Olha que frase isso. Elas representam a sua vida inteira, porque são cotidianas, acontecem o dia inteiro. Organize essas situações e você se estabelecerá com muito mais eficácia do que imagina. Eu acho o máximo isso. E é legal lembrar aquela outra regra nossa, eu não lembro, acho que é a 4, que ele fala do prato, né? Ele Que fala. irritava, né? Ele ficou lá, acho que 30 anos comendo no prato. Era um prato menor e ele queria o prato maior. Eu falo, mas como assim? A pessoa fica tanto tempo, né? E fica, né? E aí ele vai encerrando, Bruno. Ele fala assim que cabe aos jovens, né? Essa ilusão de perfeição. Cabe aos jovens esse sonho de que casou com a pessoa perfeita, que essa pessoa vai adivinhar todos os seus desejos e que você vai satisfazer todos os desejos dela. Isso faz parte do jovem. E ele fala: eu não quero nem tirar isso dos jovens, eu quero mais é que os jovens tenham isso como regra da vida deles, até para eles se aventurarem num romance. Mas conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai vendo que não é assim, que a gente começa a se tornar uma só pessoa, uma pessoa que não é perfeita para você. Ela está fazendo de tudo para estar com você e você está fazendo de tudo para estar com ela. Que quando há essa ideia, né, de que se está se fazendo um esforço relativamente grande para que as coisas estejam bem para os dois, boas para os dois, a chance de um relacionamento saudável e a longo prazo é enorme. Aí ele acaba aqui, né? Ele vai finalizando falando que o romance é um jogo e não é um jogo fácil. Jogá-lo quando surgem problemas de qualquer tipo requer paz, que exige negociação e mesmo assim você terá sorte se consegui-lo jogá-lo bem. Então ele vai falar que isso tudo é melhor ainda do que ser um solteiro. Porque o solteiro é aquela pessoa que está ali procurando dentre aqueles 100 mil pessoas ali, alguém para ter uma frequência sexual, ele fala que muito menor do que um casal, que consegue negociar isso. Ele pauta isso em 2 páginas aqui falando. E a gente tem uma ilusão, né, de que o solteiro tem uma vida mais legal, mas que na prática ali e na clínica ele vê que não é. Então ele fala, né, que para ter essa negociação também entre o casal,
E ele fala que a gente vai ter que ter a paciência e saber que não vai ser uma coisa. Ele fala, boa sorte, isso não vai acontecer de uma maneira sem muito esforço. Boa sorte se você acha que você vai chegar e as coisas vão estar todas fantasiadas, a pessoa vai estar lá te esperando com uma roupa toda, né, sedutora. Não vai ser assim, a não ser que vocês também coloquem isso em... olha, ele fala, compra um presente mais bonito para sua esposa, compra uma coisa mais legal para seu marido, organiza um jantar especial, põe uma roupa bonita. Faz o seguinte, traia a ideia, né, desse romance com o seu marido. Esse encontro secreto que você às vezes quer ter com um homem para reavivar o romance, tenha com o seu marido. E ele convida o marido, ele fala, faça, presenteie a sua esposa com aquela joia, com aquela lingerie, com aquilo lá que você daria para alguém em um encontro. Faça isso com ela, né? Não use o alçapão. Se não tá bom o relacionamento, escapa, né? Que não é o que a gente gostaria que acontecesse, ele até fala, né? Mas o cenário ideal é crie isso com ela. Tem uma série, é uma Modern Family, é uma série de comédia muito engraçada. Aí tem um casal, né? E eles têm, eu acho que eles têm uns 3 ou 4 filhos. Aí a vida deles é uma loucura. O cara, ele é corretor, então ele tem que vender casa. É uma vida bem caótica, né? E eles fazem isso daí que você falou. Aí tem os episódios lá que ele finge que é um espião. E eles têm uns codinomes. Então, é legal. Eu Aí achei ela, muito ela, legal. Eu fui lendo aqui, eu falei, ela meu, tá no bar, daí ele chega. É muito engraçado porque a série chega e já te é, apresenta, assim, tipo, eles já fazendo esses papéis. Então, tipo, aham, você fala, mas o que tá acontecendo? é, E é muito engraçado. Mas é. é muito. Ele fala isso, ele encerra, ó, na 305, ele fala, combine alguns encontros e depois crie o hábito de cumpri-los até se tornar um especialista. Negocie e pratique isso também. Permita-se tomar consciência do que você quer e precisa. Respeite os votos matrimoniais de modo que esteja desesperado o suficiente para negociar com honestidade. Seja desesperado para ficar casado de maneira que você não faça nada errado, honesto. Não deixe seu cônjuge desprezá-lo com alegações de ignorância. Distribua as necessidades da casa. Não seja ingênuo. Não espere que a beleza do amor se mantenha sem esforço da sua parte. Então ele fala aqui, né? Ele acaba. Você vai precisar disso porque sempre surgirão tempos difíceis e é melhor ter alguém para combatê-lo do que ficar no desespero que você vai acabar ficando. Então eu fico imaginando tanto de gente que esse cara deve ter cuidado que perdeu o casamento, perdeu o marido, perdeu a esposa por algum, né? Por uma falha aí e a pessoa fica mais desesperada do que quando estava junto. Não é raro a gente ouvir isso, né? E todas as páginas que você foi lendo, fui acompanhando aqui, tem quase em todas, assim, tem uma palavra que é negociar, Negociar. negocie. Então não é impor, né? Não. É, Você é, não impõe nada até para um funcionário seu, né, Bruno? Hoje a gente fala bastante de liderança, né? Então, chega no seu funcionário e fala, faz isso. É uma certa negociação, ó, isso precisa ter feito no prazo tal, beleza? A partir a partir que o funcionário falou beleza, então o gestor já está ciente de que ele sabe que vai ter que fazer aquilo. Então é o mesmo princípio na casa. Tá de- falando toda hora, mas a gente não combinou isso? Caramba, você não fez. Isso aí não estava combinado? Você sabia que o prazo era hoje. Então, assim, tenha o cuidado, cuidar dessa instituição, que é a maior e melhor instituição que você vai viver, porque ela representa literalmente a sua vida. Cuide dela com o mesmo esmero que você cuida da sua carreira, que você cuida, né, dos seus negócios. Cuida dela. Então, ele pontua isso, né? Cuide dela. é Muito muito legal bacana. pra gente deixar bem claro que ele fala sobre essa negociação, pra ter uma comunicação aberta, não impor, né? Não impor. Para ambos os lados, né? Porque no dia a dia, mesmo aqui que ele colocou o hábito do tirar o lixo, tem várias situações aqui que ele pauta, né? Então, você imagina isso com criança. Então, é, é- são várias micro tarefas, né? Que é cansativo para os dois, né? Então, é muito legal ver isso em pauta, né? Para as pessoas tirarem um pouco, né? Aquela visão, né?
da novela das 8, né? Que é tudo muito perfeitinho, aquele comercial de margarina. E não é assim, né? O dia a dia do relacionamento é outra coisa, né? Fabi, alguma consideração final? Gente, finalizamos aqui a regra número 10. Se vocês tiverem alguns comentários, deixa aqui nos comentários. Alguma dúvida, alguma sugestão. Espero que esse podcast tenha sido bastante agregador para vocês. Lembrando que todos os outros episódios estão disponíveis aqui no nosso canal no YouTube e também no nosso canal no Spotify. No nosso Instagram, DreamPDC, a gente posta os cortes, então para você que gosta de acompanhar ali no dia a dia ali, mais, né? Então, fotos, como que foi, né, os bastidores. Fica o meu convite aí para vocês. Para vocês que querem acompanhar também nosso trabalho em relação à produção de podcast, em relação à produção de conteúdo para rede social, foto, vídeo, fica a minha dica aí para vocês, a cena produtora audiovisual. Hoje a gente sabe a importância, né? Fazer uma comunicação assertiva nas redes sociais, tanto no geral, né? Não só no Instagram. E hoje as fotos, os vídeos, fazer uma boa estratégia é primordial. Então fica a minha dica para vocês, a cena produtora audiovisual, que traz essas soluções de forma prática e também com a cara de vocês, né? Com a cara da sua empresa e com a forma que vocês acham mais interessante se comunicar com os seus clientes, seguidores, pacientes, não sei. Gente, estamos finalizando aqui. Vejo vocês no próximo episódio. Próximo episódio é a regra 11. Não permita que você se torne ressentido, dissimulado ou arrogante. Forte. Gente, mas essa daqui vai ser. Essa é meio longuinha, né? É longa, é Então, a maior regra. maior regra do livro. Então se preparem. Quero fazer um agradecimento muito especial para o nosso parceiro, a Ótica Vitória. Lembrando que a Ótica Vitória dá 10%, mais 10% a mais de desconto em todas as compras para você que nos acompanha aqui no Dream Podcast. Bruno, e como que eu faço para ganhar esses 10%? Todo mundo está perguntando. Gente, é só tirar um print desse momento no seu celular ou tirar uma foto que você está vendo na TV, então, e apresentar no momento da compra. Em qualquer compra. Óculos de sol, óculos de grau ou lente, vocês podem ir lá e apresentar. Vocês vão ganhar mais 10% de desconto. Então essa é a minha dica para vocês. Ótica Vitória. Gente, vejo vocês no próximo programa. Regra número 11. É isso. Valeu, galera. Tchau, tchau.